Bom dia, amado irmão e irmã. Antes de orarmos, vamos fazer algo poderoso. Vamos concordar com aquilo que Deus já disse. Receba a sua palavra em seu coração. Depois, oraremos juntos. Quero falar sobre uma mulher cuja história sempre me emociona profundamente. Ela era uma cananeia, uma gentia, uma estrangeira, alguém que não tinha qualquer direito natural ao Messias de Israel. Sua filha era severamente atormentada por um demônio. As circunstâncias dela eram tão desesperadoras quanto poderiam ser. Ainda assim, ela foi até Jesus. Os obstáculos que surgiram diante dela naquele encontro teriam destruído a fé da maioria das pessoas. Jesus permaneceu em silêncio. Ele não lhe respondeu uma única palavra. Os discípulos pediram a Jesus que a mandasse embora. O próprio Jesus pareceu redirecioná-la, falando sobre os limites de sua missão. E então, quando ela insistiu ainda mais, ele usou uma ilustração que parecia colocá-la na categoria de um cachorro debaixo da mesa. Mesmo assim, ela não desviou o olhar. Não quando ele permaneceu em silêncio. Não quando os discípulos a rejeitaram. Não quando suas palavras pareciam fechar a porta. Observe o que ela nunca fez. Ela nunca discutiu com suas circunstâncias. Nunca parou para fazer uma lista dos obstáculos. Nunca permitiu que o silêncio ou a resistência se tornassem mais altos do que aquilo que ela já havia visto em Jesus. Cada vez que a porta parecia se fechar, ela se ajoelhava ainda mais perto. Cada vez que a resposta parecia ser não, sua fé encontrava uma maneira de avançar. Senhor, ajuda-me. E então, quando ele falou sobre cães e migalhas, ela não se ofendeu. Ela se agarrou à oportunidade. Sim, Senhor, disse ela. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela não estava em negação. Sabia que era uma estrangeira. Reconheceu exatamente o obstáculo que Jesus levantou e o transformou em um argumento para que ele ainda dissesse sim, porque ela manteve seus olhos tão firmemente fixos em Jesus que nem mesmo o seu silêncio foi suficiente para fazê-la olhar para outro lugar. No livro de Mateus capítulo 15, versículo 28 está escrito: Até mesmo as migalhas da sua graça, declarou ela, são suficientes para minha necessidade. Então Jesus respondeu: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito conforme desejas. Jesus não elogiou apenas sua perseverança. Ele elogiou sua fé, e sua fé era esta: nenhuma circunstância, nenhum silêncio, nenhum obstáculo, nenhum atraso, nenhuma aparente rejeição poderia desviar seus olhos do Senhor. Ela havia fixado seus olhos em Jesus e não os desviaria. Essa é a fé que move montanhas. Essa é a fé que cura o impossível. E ela está disponível para você hoje. Não porque você seja forte o suficiente, mas porque Ele é bom o suficiente. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. O mundo em que você vive é extraordinariamente barulhento. Suas circunstâncias têm voz. Seus medos têm voz. Seus fracassos têm voz. As pessoas que duvidam de você têm voz. As suas próprias lembranças de decepções passadas têm voz. As redes sociais têm voz. As notícias têm voz. E em meio a todo esse ruído, Jesus diz algo que deveria fazer você parar e refletir. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Na antiga Israel, um pastor vivia com seu rebanho durante estações inteiras. À noite, ele dormia na entrada do aprisco, tornando-se literalmente a porta, a passagem, a barreira entre suas ovelhas e tudo aquilo que as ameaçava. As ovelhas conheciam tão intimamente o som da voz do seu pastor que, mesmo quando dois rebanhos se misturavam em um bebedouro, no momento em que cada pastor chamava,
As ovelhas se separavam perfeitamente e seguiam o seu próprio pastor. Elas conheciam o seu pastor. Tinham passado tanto tempo em sua presença que sua voz era inconfundível. É para isso que Jesus está convidando você. Não para um relacionamento distante e meramente transacional, onde você o procura apenas nas emergências e ele ocasionalmente responde, mas para uma intimidade, uma familiaridade, uma imersão diária em sua palavra e em sua presença tão profunda que, quando ele falar, você o reconhecerá. E quando você o reconhecer, as vozes das suas circunstâncias se tornarão mais silenciosas em comparação. Isso não é misticismo. É discipulado. É isso que significa manter seus olhos fixos no pastor. E então, Jesus diz algo que deveria alcançar cada medo que você carrega sobre suas circunstâncias e destruí-lo. Ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém. E nada. Nem sua enfermidade. Nem sua ruína financeira. Nem sua família quebrada. Nem seu passado. Nem seu inimigo. Nem seu pior pesadelo. A única pergunta que realmente importa é esta: você está ouvindo a voz do Senhor ou a voz das suas circunstâncias? Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Mas o Senhor reina para sempre. Ele estabeleceu seu trono para julgar com justiça. Está escrito em Salmo capítulo 9, versículos do 7 ao 9. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma fortaleza nos tempos de angústia. Suas circunstâncias são reais, mas são temporárias. Elas existem dentro do tempo e o tempo está passando. São arranjos temporários em um mundo que caminha para seu capítulo final. Mas existe uma coisa que não é temporária, que não pode ser abalada e que não é alterada por nenhuma circunstância da sua vida ou do mundo: o trono de Deus. O Senhor reina para sempre. Esse trono não está preocupado. Esse trono não está ansioso. Esse trono não foi pego de surpresa por nada do que está acontecendo em sua vida hoje. Davi abre o Salmo no capítulo 9 após uma vitória, mas o Salmo não permanece apenas no triunfo pessoal. Ele se expande para uma declaração cósmica. E nesse reinado, os oprimidos não são esquecidos. Os necessitados não são abandonados. Aquele que está atravessando dificuldades possui uma fortaleza. Não uma sugestão, não uma esperança distante, mas uma fortaleza, um abrigo, um lugar para onde correr e encontrar segurança. E esse lugar é o próprio Deus. Então, o Salmo é selado com uma promessa que deveria trazer paz ao seu coração. Em ti confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca abandonas os que te buscam. Aqueles que conhecem o seu nome. Não aqueles que apenas sabem sobre Deus, mas aqueles que conhecem o seu nome, o Deus que provê, o Deus Todo-Poderoso. Emanuel, Deus conosco. Conhecer o seu nome não é apenas conhecimento intelectual. É uma história de relacionamento. É o acúmulo de cada momento em que você levou sua necessidade a Ele e o encontrou fiel. E a promessa é esta: não existe um único registro em toda a Escritura de uma alma que verdadeiramente buscou a Deus, que fixou seus olhos no Senhor e se recusou a desviar o olhar, e que no final foi abandonada. Não Davi no deserto. Não os filhos de Corá em sua angústia. Não a mulher cananeia aos pés de Jesus. Não o salmista chorando durante a noite. Nenhum deles. Deus não abandona aqueles que o buscam. E Ele não abandonará você. Assim está escrito no livro de Salmo capítulo 9, versículo 18. Pois o necessitado não será esquecido para sempre, nem se frustrará perpetuamente a esperança dos pobres. Você não foi esquecido. Sua esperança não pereceu. Sua oração foi ouvida. Sua situação é conhecida. E o Deus que reina para sempre
O Deus cujo trono nenhuma tempestade pode abalar e nenhum inimigo pode derrubar, está trabalhando em todas essas coisas para o seu bem. Fixe seus olhos no Senhor. Fixe-os e mantenha-os ali. Você não ficará desapontado. Agora, antes de orarmos, por favor, deixe seu gostei neste vídeo e inscreva-se no canal. Isso nos ajuda a alcançar cristãos em todo o mundo. Vamos orar. Pai, eu me aproximo de Ti agora, não com palavras refinadas, não com uma demonstração de fé, mas com tudo o que realmente sou. As partes cansadas, as partes assustadas, as partes de mim que ficaram olhando por tempo demais para as circunstâncias e começaram a acreditar que aquilo que vem é toda a história. Eu venho a Ti porque não tenho para onde ir e porque, se eu for sincero, Tu és o único que eu realmente quero. Senhor Jesus, fixa meus olhos em Ti. Eu não consigo fazer isso apenas pela força da minha vontade. Eu tentei. Eu disse a mim mesmo para parar de me preocupar. E ainda assim continuei preocupado. Eu disse a mim mesmo para confiar, mas passei noites inteiras imaginando os piores cenários possíveis. Por isso, não estou te pedindo apenas que me ajudes a tentar mais. Estou te pedindo que faças aquilo que somente Tu podes fazer. Ergue o meu olhar. Realinha o meu coração. Torna-te mais real para mim do que qualquer circunstância que esteja gritando por minha atenção. Tu sabes exatamente o que estou carregando neste momento. Tu conheces aquilo em que penso ao acordar, antes mesmo de abrir os olhos. Tu conheces o medo que nunca contei a ninguém. Tu conheces a dor que tenho tentado administrar sozinho. Tu conheces a situação que já dura mais tempo do que eu imaginava suportar. Tu conheces a oração que fiz tantas vezes que comecei a me perguntar se realmente estás me ouvindo. Senhor, Tu me ouves. A Tua palavra me diz isso, e eu escolho acreditar. Como Davi no deserto de Judá, privado do seu trono, fugindo do próprio filho, dormindo em uma terra seca e desolada, eu quero ser alguém cujo primeiro movimento seja em direção a Ti. Não em direção às soluções. Não em direção ao conforto humano, mas em direção a Ti. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Com sinceridade e intensidade eu Te busco. Que essa seja a postura do meu coração, Senhor. Um coração sincero, sedento, buscando a Ti antes de buscar qualquer outra coisa. E hoje eu Te confesso aquilo que Davi confessou. O Teu amor leal vale mais do que a vida. Mais do que o resultado que estou esperando. Mais do que a solução que tenho exigido. Mais do que conforto. Mais do que vindicação. Mais do que a vida que eu havia planejado. Eu não digo isso porque seja fácil. Digo porque é verdade. E porque preciso que essa verdade seja mais profunda do que os meus sentimentos neste momento. Ancora essa verdade em mim, Senhor. Permite que ela se torne o solo firme, sobre o qual eu permaneço quando tudo ao meu redor estiver mudando. Pai, eu quero habitar em Ti. Não apenas Te visitar em uma crise e depois ir embora quando as coisas melhorarem. Quero fazer de Ti o meu abrigo. Minha morada. Meu lar. Como um pássaro escondido sob as asas de sua mãe no meio da tempestade, eu quero permanecer perto. Quero ser aquele que declara em voz alta, mesmo quando parece uma batalha fazer essa declaração. Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza. Tu és o meu Deus, em quem confio. Não porque a tempestade tenha passado, mas porque eu sei quem está me sustentando. Perdoa-me, Senhor, pelas vezes em que saí correndo do abrigo. Pelas vezes em que permiti que minhas circunstâncias se tornassem mais altas do que a Tua voz. Pelas vezes em que ensaiei meus medos mais do que meditei em Tuas promessas. Pelas vezes em que olhei tanto para a tempestade que ela ocupou todo o meu campo de visão e eu já não conseguia mais enxergar a Ti. Eu não estou me condenando. Tu não me condenaste.
Estou simplesmente voltando para ti. Estou voltando meu rosto novamente em tua direção. Penso naquela mulher que veio até ti desesperada, excluída e sem nada que pudesse recomendá-la. Aquela mãe cananeia, cuja filha era atormentada, que se ajoelhou aos teus pés e se recusou a desviar o olhar, não importando quantos obstáculos surgissem entre ela e a resposta que precisava. Senhor, tu chamaste isso de grande fé. Não grande força, não grandes recursos, não grande conhecimento teológico, mas grande fé. A fé que permanece tão firmemente fixada em ti que transforma cada obstáculo em uma razão para se aproximar ainda mais. Eu quero essa fé. Quando tu permaneceres em silêncio, Senhor, e existem épocas em que o céu parece silencioso, eu não quero tirar meus olhos de ti. Quando as pessoas ao meu redor tentarem me afastar da esperança, quando o meu próprio coração tentar me desencorajar, quando a demora não fizer sentido, quando a resposta que eu preciso parecer apenas uma migalha comparada ao que outros recebem. Permite-me dizer o que aquela mulher disse. Sim, Senhor. Até mesmo as migalhas que caem da tua mesa são suficientes para mim, porque tu és suficiente. Tu sempre foi suficiente. Hoje eu ouço a tua voz. Bom pastor, eu a reconheço porque passei tempo contigo, porque a tua palavra penetrou profundamente em meus ossos, porque caminhei contigo por vales escuros o suficiente para aprender a distinguir a tua voz de todas as outras vozes que disputam minha atenção. E hoje eu escolho seguir-te. Não a voz da minha ansiedade, não a voz dos meus piores medos, não a voz de um mundo que diz que minha situação não tem solução. Eu sigo a ti, porque ninguém e nada pode me arrancar das tuas mãos. Foi o que tu disse, e eu creio em ti. Senhor, neste momento eu coloco diante do teu trono aquilo que pesa sobre o meu coração. Aquilo que tenho carregado como uma pedra pesada, eu deposito aos teus pés. Não porque deixei de me importar com isso, mas porque confio que aquele que reina para sempre é um guardião muito melhor para essa situação do que as minhas mãos ansiosas. Tu reinas, Senhor. Teu trono está estabelecido para a justiça. Teu trono é uma fortaleza para os oprimidos, um refúgio nos tempos de angústia. Hoje eu corro para essa fortaleza. Eu não vou desistir. Eu não vou me afastar de ti. Eu estou correndo em tua direção. E te peço, Pai, de todo o meu coração, não com um coração dividido, que derrames hoje sobre mim o teu amor constante. Durante o dia, permite que eu o sinta. Durante a noite, que o teu cântico esteja comigo. Que a escuridão não tenha a palavra final. Que amanhã chegue, que o louvor que está sendo formado em meu espírito neste exato momento, mesmo em meio às lágrimas, mesmo em meio às perguntas, mesmo nos lugares onde eu não compreendo o que está acontecendo, possa se elevar diante de ti, porque tu és digno. Não porque minhas circunstâncias já foram resolvidas, mas porque tu és digno. Tu disseste a Davi que havias visto a aflição do teu povo e ouvido o seu clamor. Tu vês o meu sofrimento. Tu ouves o meu clamor. Tu não deixaste passar despercebida nenhuma oração que fiz, nenhuma única lágrima que derramei. Tu recolheu todas elas. Tu conheceu o meu nome. E tu nunca abandonou aqueles que te buscam. Por isso, hoje eu te busco com a fé que tenho. Mesmo que ela pareça pequena, mesmo que esteja machucada, mesmo que tenha sido provada até parecer completamente diferente daquilo que eu imaginava que a fé deveria ser. Ainda assim, eu te busco. Fixa meus olhos em Jesus. Mantém-nos ali. E permite que todas as outras coisas encontrem sua devida proporção à luz de quem tu és. No poderoso e incomparável nome de Jesus.
O nome que está acima de qualquer diagnóstico, acima de qualquer diagnóstico, acima de qualquer relacionamento quebrado, acima de qualquer medo e acima de qualquer circunstância. Eu oro. Amém. Eu declaro esta oração sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aquilo que o inimigo planejou para o mal, Deus está transformando em bem para você neste exato momento. Se essa oração tocou seu coração, tenho um convite especial para você. Acompanhe este canal, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma palavra de Deus diretamente para você. Você será profundamente abençoado acompanhando todas as orações da manhã. Que essa jornada de fé transforme os seus dias. Senhor Deus, abençoa a cada um que está ouvindo essa oração e que a palavra ministrada permaneça no coração de cada um. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador, que o amor de Deus, que é nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações e a santificação do Santo Espírito de Deus estejam sobre você e sua família, hoje e sempre. Amém.